Olha, a gente acaba de receber uma informação importante direto da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Nós temos duas imagens ao vivo, Canadá e Estados Unidos, da onde saem as buscas. Eu tenho a nossa correspondente, Juliana Rios, que está acompanhando agora a Guarda Costeira com essa nova informação. Lado esquerdo, Canadá, lado direito, Boston. Atenção, a Guarda Costeira acaba de receber uma informação de que destroços foram encontrados nas proximidades do Titanic. Não há ainda a confirmação que esses destroços sejam deste submersível, tá? Deste submarino, nós estamos chamando dessa maneira. Eles estão vendo isso através de uma tela, encontraram esses destroços. Esse material pode ser deste aparelho submergível ou pode ser de uma outra embarcação, porque não existe somente esse submarino indo para esse local. É um local que se tornou um lugar de exploração dentro do oceano. Para falar sobre isso, nós convidamos Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da USP, da Universidade de São Paulo. Ele está com a gente aqui no estúdio para poder conversar sobre esse tema tão importante, tão relevante, essa luta contra o tempo. Professor, o senhor tem acompanhado essas buscas. Ir até o Titanic se tornou uma aventura, se tornou um desejo de muita gente. É um local muito visitado. Sim, sem dúvida. É um local que atrai muitas pessoas por conta do simbolismo que tem em função do naufrágio, né, dos filmes, da dificuldade de encontrar a própria embarcação, que foi encontrada há pouco tempo por os pesquisadores americanos. E isso traz para as pessoas uma noção, uma vontade de fazer uma aventura, né? E ir no fundo do oceano é mais ou menos como ir para o espaço. É um ambiente inóspito, um ambiente difícil, muita pressão, baixa temperatura. Então, a gente precisa de equipamentos muito bem desenhados para poder fazer isso com segurança, assim como ir para o espaço. Então, é algo que motiva as pessoas para poder desvendar novos ambientes, inclusive a ciência, para a ciência, o mar profundo, que é o nome que a gente dá para esse importante ambiente que a gente tem no planeta, o maior ambiente que a gente tem no planeta, é uma das grandes fronteiras do conhecimento da oceanografia no mundo, Então, é um espaço assim que motiva as pessoas a desvendar os segredos que estão lá. E o Titanic ele tem esse simbolismo incrível. Esse mar profundo, que é maior até do que o espaço da Terra, porque é um espaço enorme, ele é visitado por um aparelho, vamos chamar de uma cápsula. A gente está chamando de submarino, mas são vários os termos que podem ser utilizados. Quando o professor começa a mergulhar nesse assunto, que o professor conhece como poucos o oceano, e vê esse equipamento, o senhor sente segurança ao ver esse pessoal entrando nesse aparelho para ir até um local tão longe? São 3.700 metros, 4.000 metros. O sentimento que eu tenho é muito parecido com o sentimento que você vai ter para fazer bungee jumping, por exemplo, que é uma atividade que você pula com um cabo e você tem o risco, se o cabo quebrar, de morrer, porque as alturas são muito grandes. Essas atividades precisam ser regulamentadas, tem que ter critérios de segurança, E isso não pode depender da empresa somente, isso tem que ser uma regulamentação, inclusive internacional, para que a gente tenha segurança para uma atividade desse tipo, que é uma atividade muito interessante, e tem clientes, tem pessoas interessadas em pagar. Pagam uma fortuna. Uma fortuna. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa se preparar enquanto humanidade para poder orientar e ter isso sendo feito com muito cuidado. Pelo que a gente tem visto de depoimentos, imagens, e mais recentemente informações de ex-funcionários, passa uma sensação de uma precariedade muito grande da embarcação. Quando a gente usa embarcações desse tipo para fazer pesquisa, a gente faz isso, aqui no Brasil mesmo. Recentemente tivemos um submersível japonês chamado Shinkai,
que foi usado para a gente ir, né, com pessoas dentro em áreas de 3, 4 mil metros de profundidade, mais ou menos essa profundidade em que o Titanic está. Isso é feito com muito zelo, com muito cuidado, com checagens, com redundâncias, né, para que a segurança seja a primeira questão a ser resguardada. E tem áreas do oceano que são ainda mais profundas. Sem dúvida, a gente chega a 11 mil metros de profundidade. A gente está falando de 11 quilômetros descendo para dentro do oceano. Professor, vamos continuar essa conversa. O Lombardi está aqui para participar com a gente, mas eu estou com um chamado agora da Juliana Rios. Tem a Juliana Rios, direto dos Estados Unidos? Juliana, atualiza o noticiário. Chegou essa notícia de última hora de que destroços foram encontrados. Já há confirmação que se trata do submersível ou ainda não, essa informação não foi confirmada? Qual é a notícia que chega para você agora aí em Boston? Gotino, no último relatório agora diz que encontraram partes de um submersível, mas ainda não foi confirmado se é o próprio que estava sendo buscado. Então, a gente está aguardando, já tem a confirmação para a coletiva de imprensa aqui na base da Guarda Costeira para as 3 horas da tarde, horário aqui de Boston, 4 horas da tarde, ou seja, 16 horas, horário do Brasil. Aí a gente vai ter a confirmação do que se trata eles chamam de debris, né? É um pedaço de um submersível, mas que ainda não dá para dizer que tipo ou se era o que estavam procurando. A gente está de olhos atentos aqui, estamos todos de plantão esperando essas confirmações e a gente vai saber com toda certeza da boca dos especialistas, dos capitães, que são os porta-vozes agora da Guarda Costeira Americana, para deixar a gente a par de tudo o que está acontecendo. A gente sabe também, Gotino, se você me tempinho, é que esse ROV, que é uma espécie de aparelho controlado remotamente, ele desceu essa manhã, nessa madrugada, para o lugar do Titanic e é esse que encontrou esses destroços, esse aparelho super tecnológico de última geração e foi através desse robô que eles conseguiram encontrar esses destroços. Só que aí esse dado é enviado para a central que tem que confirmar de que parte faz ou de que submersível faz parte esse destroço. Gotino, eu volto com você e a gente está aqui a postos para todas as últimas informações, a gente entrar aqui no Balanço Geral. Muito bem, qualquer novidade você chama a gente. Estou com o professor Alexander Turra aqui, especialista em oceanos. Desce um aparelho agora, vamos chamar de um robozinho, um aparelho que entra lá, vai até o Titanic, né? Não é tripulado e consegue fazer imagens. Eu imagino que a gente tem uma escuridão muito grande, tem que ter uma iluminação especial ali para conseguir localizar alguns metros à frente. Sim, na verdade, na busca você usa vários tipos de sensores. Você usa um sensor visual, obviamente, acendendo lâmpadas no fundo do oceano, mas também é possível, e outros equipamentos acabaram usando, sensores acústicos que enviam um som e o eco desse som permite você, com muita precisão, identificar destroços, né, e estruturas rígidas no fundo do oceano. Então, uma combinação dessas informações acabou direcionando essas buscas para essa área nas imediações do Titanic. Professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que todo mundo que está em casa, né, a gente está acostumado a ver filme, e nos filmes a gente vê o sujeito vai lá, o sujeito bota lá um equipamento e vai, anda pelo navio, como se fosse no caso do Titanic. Não é bem assim, não é? Não. Então explica que, independente desse submergível, o que poderia ser feito para levar o homem até lá embaixo, para ficar muito mais fácil para localizar? No caso de uma operação de resgate como essa, né, você poderia ter um outro submersível que seria, né, possível de usar nessa profundidade. Isso agrega outros tipos de risco e você não tem submersíveis para pegar na esquina. Assim, sim. Né? É um equipamento muito raro, né? Então, tem muita pressão? Sim, isso traz uma complexidade muito grande, porque a pressão atmosférica lá, né, é muito maior do que aqui a gente tem. A gente tem uma atmosfera aqui onde a gente está, né, e a cada 10 metros que você afunda no oceano, aumenta uma atmosfera. Então você faz a conta para imaginar, você tem centenas de atmosferas ali pressionando aquela estrutura. Por isso que elas têm que ser muito bem feitas e de um jeito, né, que reduz a possibilidade de implosão. Então, aí que vem o risco. Uma das hipóteses que está sendo trazida para essa discussão é que a estrutura pode ter fissurado, pode ter tido uma fragilidade e com colapso isso... na estrutura. O colapso, e isso é um colapso instantâneo, né?
Não é uma coisa que vai indo aos pouquinhos. E é uma grande Porque a pressão é fatalidade. muito grande. A pressão é gigantesca. Professor, e a gente sabe também que tem a questão do oxigênio. É possível guardar oxigênio, mas a gente não tem essa informação, a gente não sabe se eles ainda têm oxigênio, se guardaram, se tem um pouco mais. A gente está aqui numa expectativa de que eles sejam encontrados com vida, mas quando a Guarda Costeira nos informou numa coletiva que a única equipe brasileira que estava lá era a equipe da Record com a Juliana Rios, a primeira coletiva eles falaram em 96 horas que dava 2h30 da tarde de quinta-feira. De hoje, 2h30 da tarde de hoje. Depois eles refizeram os cálculos e foi para amanhã de quinta-feira e trabalhando aí com 7 horas da manhã. Então, agora nós estamos indo para 2 horas da tarde, nós estamos já com 7 horas a mais do que a expectativa da Guarda Costeira americana. Tem um limite, né, uma quantidade limitada de oxigênio disponível para essas pessoas. Como é que você guarda respirarem, oxigênio né? numa cápsula como Não, essa? você tem tanques, né? E aí você vai oferecer. Não, para você economizar. Você lá dentro... Ah, sim, no caso de economia, você tem que diminuir o metabolismo, que foi um aspecto que foi mencionado na reportagem em função do frio. Sim. Né? Então, o frio ele faz com que a gente baixe o metabolismo, mas, por outro lado, pode... Até a própria intensidade da respiração. No caso, né, imagina, você está numa situação... Né, manter a tranquilidade. Imagina as pessoas a 4.000 metros de profundidade, no escuro, no frio. Nossa. Né, não é uma redução de batimento cardíaco que vai acontecer ali. As pessoas vão ficar nervosas, estressadas, né, esperando alguma solução. Então... não creio que seja provável, né, essa economia por esse... Olha, deixa eu pedir para colocar as imagens ao vivo, por gentileza. Notícia urgente chegando, pode encher a tela e informações importantes chegando. Equipamentos foram utilizados nas últimas horas, desceram até o local onde o Titanic está e lá localizaram destroços de um equipamento. Seria, o destroço de um submersível. Mas não há confirmação de que o material encontrado seja deste aparelho que nós estamos falando, que nós estamos mostrando na tela agora, que seria esse submarino que ficou famoso nos últimos tempos, a gente está chamando dessa maneira só para ficar de mais fácil entendimento, né? Um aparelho submergível, né? O pessoal também fala dessa forma, onde as pessoas descem dentro dessa cápsula e vão até o local onde está o Titanic. O que me chamou a atenção, professor, e compartilho isso com o senhor, é que você não fica olhando por aquela escotilha que tem ali, por aquele vidrinho que tem ali, quando você chega lá no Titanic. Você olha por monitores. Ué, para você olhar por monitores, qual a diferença de você olhar por monitores em cima? Pois é. Né, tomando um suquinho, comendo alguma coisinha, você tem a imagem ali, contemplando a imagem com mais segurança. Porque é diferente se você vai numa cápsula onde você tem a sua própria janelinha aqui, você vai contemplar ali, cara, estou diante do Titanic, estou diante da história. Né? É muito interessante isso, porque a gente recebeu aqui a informação de que você, lá dentro do equipamento, você olha por uma tela de computador, por um monitor, por um tablet. Pois é, né? E você poderia estar no navio, né, em segurança, olhando... Com estrutura e um ROV, né, um robô, né, um veículo não tripulado lá fazendo imagens. Aí vem a questão da emoção, de fazer algo diferente, estar perto daquele navio, né? Isso tudo tem um simbolismo muito importante. Mas no caso dos submersíveis de pesquisa, a gente tem submersíveis que não vão tão fundo, mas que tem uma estrutura de vidro, né, muito grossa e que permite com que você veja tudo o que acontece ao seu redor. Seria mais lógico, né? Pois é, né? E aí a gente tem perguntas a se fazer, né? E isso tudo dialoga com a questão da segurança, né? E a regulamentação que precisa ser feita internacionalmente. A gente teve acesso a um vídeo que mostra, é uma animação que mostra como é profundo o oceano. Eu queria colocar essa imagem, já que nós estamos com um especialista aqui, um renomado professor da Universidade de São Paulo. Eu fiquei surpreso ao descobrir aqui que o oceano pode ter até 11.000 metros de profundidade, 11 quilômetros de profundidade. Olha só. Esse gráfico é interessante. Ele é interessante porque ele vai mostrando a profundidade de alguns lagos, de alguns mares, de alguns oceanos, e ele vai descendo. E ele vai fazendo uma comparação com algumas obras, como, por exemplo,
com alguns símbolos importantes, como a própria Estátua da Liberdade, que, se eu não me engano, tem 93 metros de altura. Vai aparecer agora ali, ó. Quando eles chegam a 93 metros, eles fazem a comparação da Estátua da Liberdade. Olha lá, ó, um presente dado pelos franceses aos americanos, que está lá em Nova York. E vai descendo, e eles vão fazendo a comparação com Torre Eiffel, com o Burj Khalifa, que é um dos prédios mais altos do mundo, e eles vão descendo mostrando a profundidade. Professor, o Titanic, ele está a 3.700 metros. Isso. Não pensam em tirá-lo de lá? Quem cuida hoje do Titanic? O Titanic é afundado. Ninguém cuida, tá lá jogado ou tem gente cuidando? Não, o Titanic ele é tombado, né? Assim, ele é um patrimônio da humanidade. Perfeito. E ele é zelado por 2 países. Ele é zelado conjuntamente pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Reino Unido? Existe um tratado internacional porque é um navio que foi construído no Reino Unido. Então, o Reino Unido entende que tem direitos sobre esse patrimônio. E os Estados Unidos que encontraram, né? Então, houve um acordo internacional para se zelar por esse patrimônio. Então, quem acaba regulamentando o que faz, o que é feito lá, é esse acordo, né? Por quê? Porque esse navio, o Titanic, está em águas internacionais. Ele não está em áreas sob a jurisdição de um país ou outro, do Canadá ou dos Estados Unidos. Está numa área internacional. E aí também ele carece de regulamentações em nível internacional. Por quê? Você tem uma empresa americana com um submersível que vai operar em água internacional, é diferente dela estar operando em água jurisdicional. Então, se ele fosse mergulhar 300 metros, 100 metros, para fazer turismo ali na plataforma continental dos Estados Unidos, os Estados Unidos regulamentariam e bastaria. Só que na água internacional você precisa de outros olhares aí, né? Então, a Organização Mundial de Turismo, né? Porque é uma atividade turística. E eu acho que vão fazer isso a partir de agora, né? Eu imagino que sim, porque assim, é uma atividade que tem um potencial, assim como essas idas para o espaço, né? Que são até mais caras, né? Mas essas idas para esses ambientes diferentes, né, que requerem aí, né, superar limites, né, e a gente vive fazendo isso, né, enquanto ser humano, né, buscando Perfeito. superar limites, subindo montanhas muito altas, né? Uhum. Olha, o Lombardi tem pergunta para o professor Alexander Turra, que está conosco. Olha só como desce. Esse vídeo ele é muito interessante, até chegar em 3.700 metros. Mas eu quero aproveitar, enquanto você observa essa imagem, uma entrevista coletiva foi marcada para daqui a pouquinho. Nós vamos ao vivo com a Guarda Costeira americana, que deve anunciar novidades das buscas, porque destroços do submarino foram encontrados, do submersível. Olha aí, ó. O Oceano Atlântico, 3.646 metros, e o Titanic está ali, ó, 3.700 metros, professor. Pois é. A média de profundidade do oceano, né, é mais ou menos essa, né? A gente tem áreas rasas, perto dos continentes, mas em áreas distantes, a profundidade a gente está falando de 3, 4, 5 a mais. E esse vídeo ele continua, porque desce mais, né, professor? Vai descendo, até em algumas regiões do planeta você chegar a 11 quilômetros, né, 11 mil metros. Tem ideia da temperatura da água nesse nível? A temperatura vai estar aí entre 0 e 4 graus, né, uma temperatura muito baixa. Até que é suportável, né, dependendo, para quem tá com determinada roupa, né? Assim, né? Por muito tempo, tese. né? Sim. Em tese, por 3, 4 dias você não vai aguentar. Mas eu concordo com o Lombardi, eu achava que a temperatura era mais baixa, né? De 0 a 4 graus. Agora, uma coisa que eu queria... A água congela, né? Que eu queria perguntar para saber, assim, me chamou a atenção no boletim da nossa correspondente da Tina Roma, que essa empresa, ela não registrou esse submersível ou cápsula nos Estados Unidos, registrou nas Bahamas. Eles usaram um trâmite ali justamente para fugir dos Estados Unidos, justamente naquilo que o professor falou. Porque lá os caras iam estabelecer, transformar num parque, num negócio... Não, ou então... regras estabelecidas, aí vai para as águas internacionais. Ou então, se não existe um rigor maior para poder liberar, porque pelo que a gente viu ali, eles fizeram um negócio, desculpa, eles fizeram um negócio mambembe, né? Passa essa Quando impressão. o professor viu aquele controle a primeira vez na internet ou na televisão, o professor sentiu firmeza, confiança ou não? Assim, parece rudimentar, né? Mas assim, nesses tipos de equipamento, os controles, eles não precisam ser, né, como uma nave espacial, assim, são controles muito pequenos mesmo, né?
porque... Você pode ter um... mas assim, isso dá a entender, né? Uma insegurança, né? É assim, pictoricamente falando, né? Quando você olha, você fala, é um videogame, né? Mas, enfim, não é só isso, né? Toda a estrutura mesmo, né? Essa questão que você falou, né? Das escotilhas, né? Não é uma embarcação cheia de escotilhas para você poder apreciar, ver lá no fundo. Enfim, mas o que mais me preocupa mesmo é a falta de regulamentação que faz com que você fique refém dos critérios de uma empresa que podem eventualmente estar pautados, né, por dinheiro. Olha né? que interessante, a Juliana Rios tem uma pergunta para o professor, ela está lá em Boston, lá nos Estados Unidos, acompanhando. Juliana, vamos trocar uma figurinha então. Você faz uma pergunta para o professor e eu faço uma para você. A expectativa é que a qualquer momento aconteça essa entrevista coletiva que pode trazer novas informações sobre as buscas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, situação neste momento aí onde você está e que você confirmasse a informação do que foi encontrado pelo equipamento que desceu às profundezas do oceano nas últimas horas e passou uma informação importante para a Guarda Costeira aí dos Estados Unidos. Por favor, Rios. Gotino, a gente não tem a confirmação porque a Guarda Costeira ainda não passou essa confirmação do que são esses destroços. A notícia é que foram achados destroços perto da área onde tem o Titanic, mas que a gente ainda não tem a confirmação sobre o que é. Então, esse robô que desce, até o professor estava explicando, ele é manuseado, dirigido remotamente. Certo, ele chegou lá embaixo, ele conseguiu ver que tinham destroços. Esses dados são passados para os especialistas analisarem da onde são esses destroços. Seriam desse submersível ou não? Isso a gente vai saber com toda certeza às 16 horas, horário do Brasil, que é a hora que vai acontecer a coletiva de imprensa ali atrás da Guarda Costeira americana. Então, essa informação a gente vai ter com toda certeza na coletiva de imprensa. Por enquanto, só saiu que realmente foram achados destroços, mas ainda sem a informação do que seriam esses destroços. Posso fazer minha pergunta para o professor agora? Vamos lá, Juliana. Eu queria saber o seguinte, a gente estava discutindo, eu e o Arthur, nosso cinegrafista aqui em Boston, sobre o porquê que seria difícil ter um veículo de resgate, por exemplo, na nave-mãe. Então tem lá o navio-mãe que despacha esse submersível, essa cápsula, sem nenhum cabo, para chegar a 4.000 metros de profundidade, que é uma distância absurda, como vocês estavam mostrando no vídeo. Por que será que, com toda essa tecnologia e todo esse dinheiro investido nessa empresa, não teria alguma forma de resgate na nave-mãe para quando? A comunicação foi perdida 1h45 depois que iniciou o mergulho. De repente, de cara, já tem entrado um resgate porque estaria mais perto da área onde o mergulho estava sendo feito. Essa é a minha pergunta para o professor. Juliana, de fato, essa é uma medida que pode se tornar uma recomendação para esse tipo de atividade, né? Que todas as redundâncias, as medidas de segurança que o submersível tinha, né? Que essas medidas sejam agregadas a outras como essa que você mencionou. Essa de você ter um barco adicional, né? Um submersível adicional para poder fazer o resgate, porque é muito difícil, é muito diferente você ficar à deriva na superfície do oceano e você ficar à deriva dentro do oceano na escuridão. Né? Então, eu acho que seria talvez uma recomendação a ser pensada para as próximas, se esse tipo de atividade for continuar, que isso seja considerado. E especialistas já falaram que conectar a um cabo ficaria inviável por conta da distância, né? Um peso muito grande para esse cabo içar o equipamento em caso de algum problema. Sim, esses cabos que são utilizados, eles são cabos de comunicação, com fibra ótica, não são cabos fortes a ponto de você poder rebocar. A gente usa, oceanograficamente falando, né? A gente manda equipamentos para o fundo e a gente usa cabos de aço, né? E que não transmitem sinal, né? Então, assim, é uma tecnologia muito peculiar e específica que a gente teria que usar para isso. Já os ROVs, né? Os robôs, eles têm um cabo, um cabo umbilical, que tem uma função não de puxá-lo, porque ele tem propulsão própria, né? Então ele pode também subir, andar para lá e para cá sem necessariamente ser puxado. Os cabos são muito delicados e não serviriam para isso. Muito bem. Olha, informação importante para você que está assistindo aqui o Balanço Geral. A qualquer momento
uma entrevista coletiva vai acontecer da Guarda Costeira Americana, portanto, eles têm novidades sobre as buscas, a luta contra o tempo. A nossa torcida para que esse equipamento tenha sido encontrado e a informação ainda não chegou, mas a gente sabe que é muito difícil, né, Lombardi? Agora, então, só para arrematar, professor, eu acho gozado, você faz um projeto dessa dimensão e não tem nada para poder socorrer. É impressionante isso, como disse a Juliana. E um ticket caro, né, para você entrar então, ali. Você gasta R$1.200.000 para você fazer um passeio e você, como disse o professor, ao analisar a situação agora, parece que precisava de uma estrutura melhor. Eles tinham que ter pensado em um plano B na hora de um resgate. Exatamente. E quando você vê depoimentos que vêm surgindo, né, na mídia a respeito de ex-funcionários que fizeram recomendações para, né, aprimorar a estrutura, né, e você começa a ver que tem um conflito de interesse entre a visão comercial e a visão de segurança. É por isso que a gente tem que fazer essa regulamentação mais severa. Professor, deixa eu agradecer sua presença aqui. Imagina. Professor, deu uma aula aqui pra gente, né? Explicando um pouco mais, e a gente gosta de explicar a notícia, conversar com o nosso telespectador. Foi muito bom ter a sua presença com a gente aqui. A gente vai acompanhar essa coletiva e eu gostaria de agradecer a sua presença. Torcendo para que esses destroços não sejam, né? E eventualmente a gente Mas existe ainda... a possibilidade de encontrar alguma coisa? É muito pequena, mas a gente, eu acho que tem que ter esperança. É aquela frase famosa, a esperança é a última que morre, né? Vamos torcer. Obrigado, professor. Obrigado. Esse é o Balanço Geral, gente. A gente trouxe aqui um dos maiores especialistas em oceanos. Ele é da Universidade de São Paulo, o professor Alexander Turra, com a gente aqui na tela da Record.